Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos aqui em uma live exclusiva. Eu estava aqui nesse momento preparando as apostilas do curso teológico, né? Pesquisando aqui sobre as questões teológicas, lendo alguns livros aqui para poder formalizar a apostila do curso. E tive aqui uma pesquisa aqui que mandaram para mim, eu estava pesquisando e eu consegui entender que verdadeiramente nós precisamos acreditar mais na Bíblia. E o povo do mundo, eles precisam entender que a Bíblia ela é a palavra viva de Deus. E que a Bíblia ela é o manual do céu. A Bíblia ela nunca deixou de ser viva, ela nunca morreu, ela sempre esteve viva, porque a Bíblia não é mecânica, ela é orgânica, tá certo? E a palavra de Deus, é costume a gente dizer assim que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento como coisa que o Velho não valesse de mais nada. A gente entende que o Antigo Testamento, que chamam de Velho, ele é apenas uma sombra do que nós teríamos no futuro, que é hoje o Novo Testamento. Então, a gente pode ver que o Antigo Testamento ainda serve como referência, ainda serve como lembrança daquilo que Deus falou, né, acerca do que iria acontecer no decorrer da humanidade, dos séculos vindouros. Então, amados, a gente está aqui agora com uma palavra da parte de Deus que eu vou passar para vocês agora, que fala aqui deixa eu procurar aqui para vocês. Segunda carta do apóstolo Pedro. Na segunda carta do apóstolo Pedro, está escrito assim, capítulo 1 e versículo 20. Diz assim o texto sagrado: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? A gente vê também aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim o texto sagrado: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, que é condenar o erro, para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, no caminho correto, no caminho certo. Então a gente vê aqui dois textos no Novo Testamento que deixa bem claro que é toda a escritura divinamente inspirada. E toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é divinamente inspirada, porque não foi por vontade humana que foi escrita, mas sim pela vontade de Deus. Foi pelo Espírito Santo de Deus que inspirou os homens a escrever aquilo que Deus, que estava no coração de Deus para a humanidade de ontem, de hoje e de eternamente, enquanto nós vivemos aqui na Terra. Tá bom, pessoal? Então, me baseando nisto que nós lemos aqui, nessas palavras que nós lemos aqui, eu quero nesse momento falar para os irmãos que estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que a igreja ela está sendo, de certa forma, atacada, podemos dizer assim, porque não podemos mais cultuar com liberdade, não é? Estão ditando o horário, o dia, daqui a pouco vão estar ditando como e quando. Então está difícil, tá? Nós não fomos pegos desavisados, tá certo? Nós estamos avisados de tudo, porque é costume, quando eu estou pregando, eu costumo dizer nos cultos de doutrina que
o que vai acontecer amanhã já está escrito na Bíblia hoje, tá bom? Então, a Bíblia, ela nos revela o ontem, o hoje e o futuro. Então, amados, foi refletindo sobre essas questões que estão acontecendo, dessa questão aí também do vírus, né, que está invadindo toda a Terra, com permissão de Deus. Não foi Deus que enviou esse vírus, foi criação humana, a gente sabe disso, tá? Já foi revelado nas mídias que isto foi o homem quem criou, foi questão financeira, isso a gente sabe, mas isso é ocultado, mas Deus permite que o lençol seja tirado e a gente veja o que está por baixo. E alguém pode perguntar, e por que isto está acontecendo assim, matando tantas pessoas? Por que Deus deixa isso acontecer? Então eu quero de antemão deixar bem claro uma coisa, que Deus não tem culpa de nada. Se algum mal está acontecendo, é o homem que está criando, é o homem que está provocando, não é Deus. Agora, claro, Deus permite, porque tudo está debaixo da permissão de Deus. Entende que existe a soberania de Deus, tá? Existe a vontade soberana de Deus, que é quando Deus diz assim, eu quero assim, e da maneira que Deus quer, acontece. E existe a vontade permissiva de Deus, que é quando Deus não quer que aquilo aconteça, mas Ele tem que deixar para um propósito. E que propósito foi permitido por Deus o coronavírus ou a Covid-19 acontecer ou ser lançada sobre a terra? A gente entende que é para que o homem também veja que o próprio homem é perverso, que o homem não tem mais amor uns aos outros. E para que também o povo entenda que não vão viver aqui por todo o tempo, né? Que tem um tempo determinado e que a qualquer momento você pode partir para o outro lado, para o mundo invisível. Mundo invisível aos olhos carnais, mas que é bem real quando a gente passa para o outro lado. Então, Deus nunca deixou de nos alertar acerca do mundo futuro, não é? Da vida futura. Então, estamos aqui hoje com esse propósito de mostrar para você a realidade, que Deus não esconde o que vai acontecer, que Deus revela o que vai acontecer. E eu tenho aqui um estudo que deixa bem claro, que a gente pode ver lá no livro do profeta Jeremias. Eu queria mostrar para vocês que o que está acontecendo aqui de maneira codificada. Entenda uma coisa, Deus não fala assim, ó, eu vou fazer isso assim, 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 tal dia, tal dia, tal dia. Não, Deus não fala assim. Porque a Bíblia deixa bem claro que a palavra de Deus, ela só se entende pelo Espírito de Deus. Então, para você entender os mistérios de Deus, você tem que abrir espaço para o Espírito de Deus entrar em você e você ter a revelação dada por Ele. Então, os homens, os cientistas, né, os pesquisadores que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador para receber o penhor do Espírito Santo, que lhe revela o oculto, o profundo e o escondido, eles podem até ler a Bíblia e interpretar da maneira que eles acham que é, mas nem sempre é da maneira que eles acham ou que eles interpretam. É da maneira que o Espírito Santo revela. Então, para nós que temos o Espírito de Deus, tá? Por misericórdia, porque nós não merecemos e não somos perfeitos, mas Ele nos deu isso, que é o Espírito da graça, a favor que o homem não merece. Então, nós podemos entender e receber algumas revelações vindas da Bíblia para que nós assim possamos distribuir para aqueles que ainda não têm esse conhecimento e não têm também esse Espírito que Deus deu àqueles que receberam a Cristo com sinceridade e verdade. Então, amados, o que é que acontece aqui? A gente vê que Deus, Ele nos revelou na sua palavra, de maneira codificada, como já falei anteriormente. Então vamos ver esses códigos que revelam que esta pandemia, tudo que está acontecendo já está na Bíblia, já estava avisado na Bíblia. Eu quero ir agora para o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 16, e no versículo de número... eu quero ler o primeiro, tá? Eu vou parar no 4 e vou seguir na sequência, porque é um estudo sobre o livro do profeta Jeremias. A gente vai para outros livros também, mas eu quero que você entenda que Deus avisou, tá? E qual o objetivo disso tudo acontecer. Para que aconteceu ou está acontecendo isto, tá? Porque
Alguém pode perguntar por que Deus deixa isso acontecer, né? Porque Deus é mau, Deus é perverso, porque Deus não acaba com isso. Entende que não foi Deus. Tá? Às vezes a pessoa diz assim, Senhor, tira o vício do meu cigarro. Deus não vai tirar, porque não foi Ele que colocou. Tu está entendendo? Senhor, tira o vício da bebida. Deus não vai tirar, porque não foi Ele que colocou. Agora, se você quiser aceitar o Filho dele como Salvador da sua alma, aí Ele vai entrar com providência na dimensão espiritual para repreender aqueles espíritos que atuam contra você, lhe forçando a continuar nesse vício, tá? Com a sua aderência. Aí os dois, tanto Deus como você, vai resistir ao Espírito, e aí a tua vida vai ser de paz, de alegria, tá bom? Então é assim que é, porque lá em Lamentação 3, um texto diz assim, do que se queixa o homem vivente? Aí diz a sequência embaixo, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, o que você está sofrendo hoje é consequência do que você semeou ontem. O que você está passando hoje é o que você plantou ontem. Então você está colhendo o que você plantou. Não tem como escapar. A lei da semeadura, você não pode retroceder, não pode voltar atrás, não pode escapar. Você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então aproveita que hoje é dia de plantar o amor. Tá bom? Hoje é dia de plantar o amor, e com certeza você vai colher o amor em abundância. Então eu quero agora nesse momento ler aqui o texto da Bíblia, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 16. Diz assim o texto sagrado. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Tá? Então, eu quero dar início aqui a esse estudo que fala sobre essas questões que estão acontecendo no mundo hoje, não é? Sobre esse Covid-19, esse coronavírus e outras doenças mais que não é falada, mas que a gente sabe que até mata mais do que o coronavírus, do que o Covid-19, né? Então, a gente sabe que a fome, a peste, no caso, os acidentes automobilísticos, né? Que são os atropelamentos, e muitas outras doenças têm matado muito, têm contaminado muito, mas o Covid-19 apareceu e realmente ficou até então, tá? Mas eu creio que isso terá um fim. Eu não posso dizer a você quando, mas isso terá um fim, tá certo? Então vamos começar aqui, entendendo porém uma coisa, que aqui Deus está falando com o profeta Jeremias, deixando bem claro que Jeremias não iria se casar. Veja, o profeta era jovem, de certa forma, e ele desejava se casar, mas Deus disse, tu não vai se casar. E ele ficou bravo, né? Porque você, quando está servindo a Deus, você deseja o melhor, tá? Se o mundo, o ímpio pode ter, por que você não pode ter também? E não era pecado se casar, e nunca foi. Mas aqui Deus diz para Jeremias, eu não quero que você se case. E agora? Então Jeremias teve que atender e obedecer a Deus. Claro que Deus responde à interrogação do coração de Jeremias. Por que eu não vou casar? Por que eu não devo casar? Porque aí Deus responde. Aí não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas nesse lugar. Porque assim diz o Senhor. Era Deus revelando para Jeremias, um homem cheio do Espírito de Deus, o que ia acontecer acerca dos filhos das filhas, né? Acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, aquela nação, aquela terra, aquele lugar, naquele tempo. E aí Deus diz,
acerca de suas mães, acerca, né, aí diz aqui assim, deixa eu ler do começo do versículo 3, porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Aí o Senhor diz o que vai acontecer, que provavelmente iria acontecer com os filhos de Jeremias também, né? Porque nem sempre os nossos filhos nos seguem, nos acompanham, seguem a nossa mesma fé, né? Não se cumpre sempre aquele ditado popular que diz assim, filhinho de peixe, peixinho é. Ah, se fosse assim era bom demais, mas não é. Os nossos filhos até nos seguem enquanto são crianças, enquanto são jovens, adolescentes, mas quando eles começam a ter já aquela liberdade de estudar no colégio sozinho, de ter suas próprias escolhas, então eles começam a se desviar de Deus. Não são todos, mas uma boa parte deles agem assim, tá bom? E aí, claro, Deus sabendo disso, Deus diz para Jeremias que morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de alimentos às aves dos céus e aos animais da terra. Então veja, a morte seria tão intensa naquele local, naquele lugar, naquela terra, que não haveria como nem plantear os seus cadáveres, né? E não haveria também nem como enterrar. Veja bem, a gente vê muitas vezes reportagens de tratores cavando valas para lançar corpos e corpos dentro e enterrar. Então a gente vê que a palavra de Deus já estava adiantando o que ia acontecer hoje. Porque, claro, que o Antigo Testamento é uma sombra do futuro, não é? O que aconteceu lá é uma sombra do que futuramente iria acontecer hoje. Certo, pessoal? Então a gente tem aqui, a gente começa a entender que esse mal que está acontecendo sobre a nossa nação já foi avisado. Então é isso que me dá mais fé, é isso que aumenta a minha fé, que fortalece a minha fé, que alimenta a minha fé, que é a palavra de Deus. É isso que me dá mais segurança em servir a Deus e não desistir. Porque o mundo, vocês que estão nos assistindo, vocês precisam acreditar mais na palavra de Deus e entender que ela nos revela o oculto, o profundo e o escondido, e que ela é o manual para que nós cheguemos a Deus. Tá? E vocês também precisam aceitar o Filho de Deus como Salvador, porque sem Cristo não existe vida, é morte. Você vai morrer aqui e vai morrer do outro lado, sabendo, porém, uma coisa, que a morte espiritual não é extinção do ser, extinção do ser. A morte espiritual é separação de Deus. Ou seja, os que morrerão espiritualmente, depois que morrerem fisicamente aqui na terra, eles estarão separados de Deus em um lugar de tormento eterno. Você quer isso para você? Acredito que não. Todo mundo só quer o melhor. E o céu Deus fez para todos aqueles que querem ir para lá. Você quer? Se você não quer, não reclame de quem quer. Tá bom? Mas Deus está te convidando. Nesse dia de hoje, Deus está te convidando para ser mais um candidato aos céus. Tá? Então, aqui no livro do profeta Jeremias, meus amados, a gente vê que, primeiro ponto, a gente entende que no primeiro versículo, a gente vê que é proibido, né? É proibido, de certa forma, as pessoas irem, né? Fazerem festas, se banquetearem, e Deus avisa ao profeta Jeremias que ele não vai poder gozar de sonhos, não vai poder desfrutar de sonhos até vitais, como, por exemplo, ser pai, ser mãe, né? Ter uma família e liberdade. Ele não vai poder desfrutar disso. E é o que tem acontecido nesses últimos dias. Muitas pessoas não estão podendo, né, gerar filhos por causa da violência, das drogas, né? Não estão podendo, de certa forma, ter liberdade, alegria de maneira completa. Você sabe que quem tem dinheiro, né, anda com segurança, vive nos seus apartamentos e condomínios cercados por seguranças, né? E procuram muitos até irem para outros
países que oferecem mais segurança pública e os que não têm dinheiro estão se encarcerando dentro de casa. Você vê que é comum hoje em dia uma casa tem que ter grades, não é? Parecendo mais que a terra se tornou em um presídio, enquanto as pessoas se aprisionam dentro de seus lares com grades, os marginais estão livres nas ruas, assaltando e matando, como a gente vê. Então, é o mal atingindo a terra, não é? E a gente vê aqui agora que no versículo 16 do capítulo aqui de Jeremias, no capítulo 16 e no versículo 9, o texto diz assim, eu vou ler para você, diz assim o texto sagrado: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. Morte completa, cessou a voz de gozo, tristeza completa, né? E é o que está acontecendo, né? Cessou a voz de gozo, tanto da mulher como do homem, né? Aquela alegria, aquela liberdade. Quantos pais e quantas mães perderam agora seus filhos? E quantos maridos perderam sua esposa e esposas perderam seu marido? Houve um cessar do gozo no lar por causa desta doença que surgiu aí, né? Desse terror que surgiu. Então a gente vê que já começa o quê? A gente entendendo que no 16 e 9 não vai haver, de certa forma, casamentos, tá? Não vai haver casamentos, porque serão sem celebração. Se houver casamento, vai ser sem celebração, então não vai haver alegria, não vai haver aquela satisfação em se casar. Imagina um casamento sem nenhum convidado, né? Imagina um casamento sem uma música, sem alegria, né? Porque é difícil você encontrar alguém que não perdeu um familiar com essa doença. Tem, mas são poucos. Então, ele deixa bem claro no 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. Não haverá celebração de alegria completa, tá? Então a gente já vê que é o que está acontecendo. Por exemplo, um casamento agora pode acontecer na igreja, com pessoas e pessoas, com muitas alegrias, com muitas festas? Não pode, de maneira nenhuma, porque a aglomeração é proibido. Então não vai haver esse tipo de alegria, esse tipo de compartilhamento público e familiar que acontece quando uma pessoa se junta a outra, ou seja, se casa, né? Um casal, uma mulher e um homem se casa. Então, primeiro ponto, a gente vê que não haverá celebrações, tá certo? No versículo 9. Mas vamos andar mais um pouquinho para a gente ver que tem tudo a ver com os dias de hoje, tá? No caso, as pessoas morrerão de doenças mortais. No versículo 4 diz assim, vou ler para você: morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Tá? Então o que acontece aqui? A gente vê no versículo 4 que, no caso aqui, as enfermidades, né, são dolorosas. A gente sabe que uma pessoa que morre de Covid-19, se você vê, é assustador. A angústia dela para respirar, as dores que vêm em todo o seu ser é terrível. Tá? Então,
é uma doença, uma enfermidade dolorosa. E o que eu acho interessante aqui é que no texto ele diz assim, olha, e não serão planteados nem sepultados, ou seja, a família não poderá sepultar o seu ente querido e não poderá plantear, chorar por eles, ou seja, alguém pode dizer, não, mas todo mundo chora quando morre uma pessoa, mesmo em casa, tudo bem, mas quando fala aqui do plantear, está falando do sepultamento, do velório, né? No velório você sabe que há aquele momento em que a família planteia pelo morto. Então aqui está dizendo que isso não vai poder acontecer no versículo 4, não vai poder haver sepultamento, ou seja, velório, né? Até porque antigamente os velórios lá no tempo bíblico, eles eram realizados com muita comida, era como se fosse um banquete, né? Ali ficava o morto e havia banquetes, né? Ou seja, banquete quer dizer assim, não é alegria, mas muita comida para aqueles que estavam ali acompanhando aquele velório, tá? Isso ainda acontece no dia de hoje. Existem alguns velórios mais elevados, assim, digamos assim, mais bem conceituados, que oferece biscoito, bolacha, café com leite e outras coisas mais, tá? Então, aqui está deixando bem claro que não vai se poder fazer velório. É o que está acontecendo. As pessoas, quando morrem, são levadas por homens, todos encapados dos pés à cabeça, e mais ou menos 10 pessoas à distância, só vendo de longe, não podem se aproximar, e ali é sepultado aquele corpo que será comido pelos animais da terra, né? Os bichos comerão aquele corpo. Está cumprido esse versículo aí, o versículo 4, está bem claro isso daí. E diz mais ainda que assim, no versículo, eles não poderão chorar por seus mortos, eles não serão capazes de enterrar seus mortos. Não é isso que está acontecendo? Então a gente vê que precisamos entender que tudo isso já foi avisado e que a gente precisa fazer a nossa parte no que diz respeito a se preparar para uma partida possível. Porque eu pergunto a você, você vê o coronavírus? Você vê o Covid-19 em algum lugar? Apenas quando a gente vê alguém gripado, a gente fica um pouco cismado, não é isso? Não é isso que acontece? Hoje em dia ninguém pode gripar, porque quando gripa todo mundo diz assim, ah, tá com Covid. E se espirrar, meu Deus do céu. Eu me lembro que quando começou essa doença aí, e eu estava no setor 1 do meu comércio, a 3 metros de uma pessoa, né? O que nos dividia eram grandes bancos cobertos de verdura, nos separava. E do lado de cá eu estava moendo pimenta e, sabe, né? Quando a gente pimenta moída, quando você respira, não tem como não espirrar. Então do lado de cá eu moía pimenta, tal, entreguei, daqui a pouco veio aquela vontade de espirrar. Aí eu, tss, quando eu fiz, tss, aí a mulher do outro lado, ai, o homem espirrou. Aí eu disse, calma moça, a senhora ainda tem 3 dias de vida para se despedir da sua família. Então, é a realidade. Ninguém pode mais espirrar, não. Quando espirra já está doente de coronavírus? Não. O espirro é um lançamento do corpo de algum mal, alguma coisa que está, algum corpo estranho que entrou, então é expelido, né, pelas vias respiratórias. Então, quando qualquer coisa invade as tuas vias respiratórias, a tendência do corpo é expulsar. Então pode ser qualquer coisa, não é só o vírus, não. Então não precisa se assustar tanto, né? Nem por isso a gente vai estar espirrando em cima de A e de B, até porque isso sempre foi falta de educação, né? Claro, se você vai espirrar, cabe a você virar o rosto, né? Ou até se você... entendeu? Educação. Então, pessoal, vamos ver mais aqui. Diz assim ainda o texto sagrado. Vamos lá. No versículo de número, aqui, eu anotei aqui direitinho, vamos ver. Eles não poderão chorar por seus mortos, eles não serão capazes de enterrar seus mortos. Isso aí eu já li que está no versículo 4, né? Que deixa bem claro que eles não poderão enterrar nem sepultar e não haverá velório. Certo? Aí vamos ver aqui também,
grandes e pequenos, velhos e jovens morrerão. Não haverá ninguém para enterrá-los. Versículo 6. Vamos ler aqui. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados. E não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Então a gente já vê que não haverá quem possa, de certa forma, lamentar pessoalmente aquele ente querido. Porque o texto diz assim, ó, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, ou seja, tanto criança como adulto, e não serão sepultados. Veja, essa expressão não serão sepultados quer dizer assim, que não haverá uma união familiar para ali formalizar aquele sepultamento, aquele velório, e não serão sepultados, porque todo mundo que morre é enterrado, tá? Mas aqui a angústia era tão grande que muitos corpos ficavam pela rua, né? E a gente viu isso acontecer lá em Wuhan, na China, e em vários lugares lá quando começou essa doença, a gente viu os corpos espalhados pelas ruas, né? Então teve que se cavar valas para enterrá-los, né? E aí diz aqui assim, não serão sepultados e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, ou seja, luto, né? A forma de lutuar um morto naquele tempo era rapando a cabeça e também fazendo incisões. Isso aí era um costume pagão. Então Deus já alertou para o seu povo que não fizesse esse tipo de coisa, porque Deus não se agradaria, tá bom? E de mais ainda que a gente pode ver no versículo agora, grandes e pequenos, velhos e jovens morrerão, não haverá ninguém para enterrá-los, né? No versículo 6. Ainda no versículo 6 a gente vê que é proibido ir a festas, no caso, perdão, aqui no versículo de número, lá em Êxodo 30 e 18, Êxodo, livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, tem essa questão que a gente hoje, a gente tem que lavar as mãos, né? Mas só hoje? Isso é uma questão de educação, a gente aprende desde pequeno na escola, que para fazer tudo tem que se lavar as mãos, para comer tem que se lavar as mãos, né? Para a gente, quando chega em casa, tem que lavar as mãos. Então isso é uma questão de higiene pessoal que que já vem de geração em geração. Agora, claro, isso não era feito, né? Hoje é que a gente tem mais essa menção, né? Essa ideia de lavar as mãos, de esterilizar as mãos. E a gente vê aqui no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 18, o Senhor faz menção. Êxodo, vamos ler aqui, livro do Êxodo, capítulo 30 e versículo 18. O texto sagrado diz assim, vou ler para você. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Veja, 19. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Então a gente vê o que aqui? Deus exigindo
esse higiene para com aqueles que chegam na sua casa. Isso nunca houve na casa de Deus. O que está acontecendo agora, a gente chega e encontra logo o quê? Álcool gel, né? Para esterilizar as mãos, ou álcool 70. Antigamente eu nunca fiz isso na igreja. Já aconteceu de eu chegar na igreja e lavar as mãos. Mas esterilizar, lavar as mãos com costume, isso não acontecia. E hoje em dia tem que se fazer, porque senão morre. Porque um aperto de mão, né? A pessoa chega, tem que se esterilizar completamente para que possa subir ali, possa entrar, falar com as pessoas, se aproximar, apertar a mão. Então a gente vê que isso está acontecendo e já estava aqui na lei do Senhor, deixando bem claro que isso deveria ser feito para se privar dos possíveis ataques virais, dos possíveis ataques de bactérias que poderiam contaminar as pessoas dentro da casa do Senhor, na tenda do Senhor. Então Deus já exigia que isso fosse feito, quando agora é que estão fazendo isso, tá? Então a gente aprende que a palavra de Deus já nos alertava acerca disso. Então a gente precisa só o quê? Manter esse tipo de higiene e entender que Deus já havia avisado a nós que isso que está acontecendo agora iria acontecer, né? Então é costume a gente chegar agora, quando chega já vai logo colocando o álcool nas mãos, né? Limpando os pés para subir no altar e se preparando de uma maneira completa para não trazer impurezas, fogo estranho para a tenda do Senhor, porque assim isso causará morte, né? Então nós não estamos aqui para gerar morte, sim para gerar vida, porque Jesus ele é vida. Então, amados, a gente vê também que não só lavar as mãos para que não morram, né? Mas também no versículo de número Levítico, né? Vamos lá para Levítico 13:4. Livro de Levítico 13:4, o texto sagrado diz que, aqui, deixa eu procurar para vocês aqui, Levítico 13:4. Diz assim o texto sagrado, se referindo a, no caso, mantenha distância. Se tiver sintomas, cubra a boca e evite o contato. E aí, tem alguma semelhança com o dia de hoje? Ó, mantenha a distância. Se tiver sintomas, cubra a boca, máscara. E aí? Cubra a boca e evite contato. O que é que acontece? Meu Deus do céu. Afastamento. Se tiver sintomas. Sintoma de quê? Gripe. Covid-19. Vê bem, já estava na palavra de Deus. E aí, o que é que você acha? Vamos lá? Levítico 13:4 diz assim, mas se a êmpola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Quer dizer, isso, 14 dias. Tem alguma semelhança, pessoal? Vocês que estão nos assistindo aí? Antigamente, o sacerdote examinava a êmpola, que era sinal de doenças, né, na pele, que é semelhante à lepra, tá? Uma possível lepra. E a lepra, a gente sabe que hoje é sinônimo do pecado. O Covid-19 é sinônimo do pecado da soberba, da ganância, né? O pecado financeiro, que o homem fez isso por questão financeira, a gente sabe, tá? E a gente vê que aqui ele examinava o doente, tá? E, digamos, quando se vai ao médico, o que acontece? Ele passa um exame. Esse exame, antigamente, durava muito. Em virtude do que está acontecendo, ele vem mais rápido agora, que é para ser diagnosticado logo o que a pessoa tem. Então, aqui seria 7 dias.
para o diagnóstico ser, para o sacerdote dar o diagnóstico de que tipo de doença era, né? Mas hoje a gente vê que o diagnóstico vem mais rápido, claro, a modernidade. A gente está em outro tempo, né? Então, ele examinaria e se após 7 dias ele estivesse com a doença, então ele separaria ele por mais 7 dias, que dá o quê? Um total de 14 dias, que é justamente o tempo que as pessoas que estão com suspeita de Covid-19 têm que ficar afastados do convívio social, que é quantos dias? 14 dias, não é isso? A Bíblia está falando. Veja bem. E aí ele diz, se após ser examinado não for, então ele será liberado. Do contrário, ele ficará no arraial, separado, né, afastado. E aí tem o porém. Ele diz assim, o Levítico, ele diz assim, no 13, 4 e 5. Vou ler o 4 e o 5 e vou ler o 46 para vocês. No 4 e o 5, que eu já li, diz assim: mas se a ímpola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias, 14 dias de isolamento. Vamos agora para o versículo 46, né? Vou ler para você. É interessante demais, pessoal. É muito interessante. Deus, ele está bem presente nos dias de hoje, na nossa vida, na tua vida, você que está nos assistindo. Ele quer fazer um grande milagre na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar uma alegria verdadeira, uma segurança verdadeira. Ele quer te dar o que até agora você não encontrou lá fora no mundo, que ninguém pôde te propor, né? Te realizar neste sonho. Deus tem o melhor para você. A gente vê pela sua palavra, a gente entende como Ele está bem presente em nosso meio, pela sua palavra. Deus não abandonou o mundo, Deus está bem presente entre nós, tá? Aí onde você está, eu não sei, tá? Mas onde você estiver aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, Deus está aí bem presente e Ele pode mudar a tua história. É só você crer e aceitar o Filho dele como Salvador. Vamos ler aqui no versículo 45, diz assim: também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço, ou seja, os lábios, a boca superior, e clamará: imundo, imundo. Então, quando a pessoa era diagnosticada como sendo ali positivo, aquela doença que lá no caso era a lepra, hoje no caso é a Covid-19, então ela teria que dizer para as pessoas que estava imundo, né? Claro, as pessoas não estão dizendo isso, eu estou imundo, mas estão dizendo assim: eu estou contaminado, eu estou com Covid, eu preciso ficar separado, né? Então a gente vê que aquela pessoa está, de certa forma, imunda, porque está com vírus, está impura, né? Então, cobrirá a boca e dirá: estou imundo, tá certo? Cobrir a boca quer dizer o quê? A máscara, está na Bíblia, codificado, tá? Ah, pastor, mas não tem máscara na Bíblia. Não tem, é por código. Você só entende se estiver no espírito. Pela carne você não vai entender, porque a Bíblia diz que para o homem natural, quem é o homem natural? São as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. As coisas de Deus parecem loucura, porque as coisas do Espírito só se entende pelo Espírito, certo? Então, a gente vê aqui o que? O uso da máscara, tá? Está aqui já no Antigo Testamento, numa profecia para os dias de hoje, que aconteceu naquele tempo, de maneira codificada, e está sendo passado para nós a interpretação do código, para que a gente entenda que isso está acontecendo hoje, né? A gente vê também que a distância, né? que deve ser mantida, isso também está aqui, né? No versículo 3, no capítulo 13, no versículo 4 e 5, manter distância. O leproso tem que manter distância de 7 metros de uma pessoa, né? E dizendo: eu sou impuro. E a gente vê também que
Quem estiver doente deve ficar dentro da sua tenda por 7 a 14 dias. Veja Levítico 13:4 que eu já li, mas é uma outra referência que deixa bem claro assim, dizendo assim, vou ler de novo para vocês aqui, ó. Aí, para vocês entenderem que ficar em casa está na Bíblia também. Aconteceu naquele dia, não é que a Bíblia está mandando. A Bíblia está dizendo que aconteceu e é o que está acontecendo agora. Tá? Aí no 13:4 ele diz, mas se a ímpola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Esse encerramento é uma separação, ele vai ficar afastado por 7 dias. Tá? Intocado, só ele, num local reservado. Não é isso que acontece? Quem tem Covid-19, as famílias, para não perder e não abandonar, muitas vezes coloca no quarto e deixa lá, e só dá a comida pela porta. É isso que acontecia. Né? Então, está aqui, já na palavra de Deus, isso que acontecia, das pessoas ficarem em casa por 7 a 14 dias. Então, meus amados, está aí essa palavra da parte de Deus que deixa bem claro, tá, pessoal, que o que está acontecendo agora já estava profetizado, está na Bíblia Sagrada. E o que a gente tem que acontecer, tem que entender, é que nós devemos crer mais na palavra de Deus. E quando se fala no que diz respeito à quantidade de mortos, tanto ele fala aqui no livro do profeta Jeremias que serão grande a quantidade de cadáveres, como a gente pode entender no sentido espiritual, lá no livro na carta aos Efésios 6, aos Efésios 6 e 12, diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero frisar aqui um grupo de demônios, porque aqui Paulo cita aqui as categorias, as hierarquias demoníacas. Desculpa. Aí ele diz aqui, ó, ele diz contra principados, contra potestade, 2, contra príncipe das trevas deste século, 3, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os espíritos que estão atuando agora, claro, todos eles estão atuando, mas quem está em evidência agora, com maior poder sobre a humanidade na Terra, claro que abaixo de Deus, com permissão de Deus, quem está realmente matando mesmo é as hostes espirituais nos lugares, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa palavra hoste vem do latim, que quer dizer cavalaria satânica. Ou seja, essa expressão hostes aqui deixa bem claro que é quando o inferno vem em peso contra seres humanos. O que quer dizer isso aqui, pastor? Quer dizer que quando essa hostes espiritual da maldade nos lugares celestial, altura, ar, acima da nossa cabeça, tá? Você vê que nós estamos lutando contra o quê? Um vírus que voa, não é isso? Então, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Celestiais é os ares acima da nossa cabeça, tá? E aí, essa hostes, do latim cavalaria, quando vem, você sabe que cavalo não teme, né? Quando ele vem, sai da frente, porque ele passa por cima. Misericórdia, o tal do cavalo é muito pesado. Então, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quem está agora em evidência, atuando, matando a humanidade, são essas hostes espirituais da maldade. Hostes infernais nos lugares celestiais. Porque quando essa hoste sai, ela mata milhares de pessoas. Quando você vê grandes quantidades de pessoas morrendo de uma só vez, aí você já entende que no sentido espiritual, no lado espiritual, são essas hostes que estão atuando para matar uma grande quantidade de pessoas. Então a gente já vê que está aí o resultado de milhões de pessoas que morreram porque foram atacadas por essas hostes. E outras milhões que não morreram, mas que o cavalo atropelou.
e estão no leito do hospital, na UTI, tá? Estão ali e nós oramos pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia e os traga de volta da UTI, não deixe passar. E se forem passar para o outro lado, a gente ora para que Deus dê graça. O que é graça? Favor que o homem não merece. Lhe conceda uma ocasião, um momento ali, mesmo na UTI, de ele ali com Deus, ele se arrepender e pedir que Deus salve a sua alma. Aí ele passa para o outro lado, não aceitou Jesus como Salvador publicamente, mas será salvo porque lá no leito do hospital ele fez um trato com Deus, sem ninguém ouvir, sem ninguém ver, mas a Bíblia diz que Deus não atenta para o que sai da boca, e sim para o que está no coração do homem. Então quem estiver na UTI ainda pode ser salvo se ali falar com Deus e pedir socorro e salvação para a sua alma. Porque a Bíblia diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar quer dizer chamar Deus. E muitas pessoas nesses últimos dias estão chamando Deus. E grande será a surpresa quando nós chegarmos lá no céu, porque tem muitas pessoas que a gente nunca viu pregar o Evangelho, aceitar Jesus, viviam uma vida muito errada, mas que passou um bom tempo na UTI, que foi o suficiente para elas se converterem, reconhecerem seus erros, entenderem que estavam partindo e pedirem socorro para a sua alma. E Deus, claro que é misericordioso, não vai perder para Satanás. Tá? Dentro de cada ser humano existe uma partícula de Deus. E Deus não quer perder essa partícula, que é a vida que Ele deu a cada um de nós. Ele não quer. É por isso que Ele investe para trazer você para Ele. E você, nesse dia de hoje, está sendo escolhido, alcançado por essa palavra. Deus quer salvar a tua alma. Ele quer mudar a tua história. Ainda em meio a toda essa maldade que está acontecendo, ainda em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo neste século, não é? Deus ainda quer te dar momentos de alegria. Então, amados, aproveita, tá? Aceita Jesus como Salvador nesse momento no teu coração. Procura uma igreja evangélica, vai lá e começa a servir a Deus e tu vai ver que tua vida vai mudar. Ele mudou a minha, mudou de milhares de pessoas. Antigamente as pessoas diziam que evangelho era coisa para ignorante, pessoas que não tinham conhecimento. E hoje, juízes, advogados, militares, coronéis, generais, major, presidentes, políticos, pessoas de grandes status e eminências que exercem hoje no poder das nações, de um modo geral. Hoje o evangelho se tornou até status. Tem pessoas que gostam de dizer que é evangélico por status. Para você ter uma ideia, o evangelho hoje ele é mundial, tá? Então não é mais coisa para ignorante. Quebrou a cara quem falava assim, né? Hoje o evangelho é de quem é sábio, de quem verdadeiramente viu uma saída para escapar do que está por vir aqui nessa terra. Porque tu que estás assistindo não tem como escapar, tu vai morrer. Certamente tu vai morrer. Eu também vou morrer, fisicamente falando. Mas ei, após a morte, para onde tu queres ir? Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa muito boa. Não existe ninguém bom. Nós somos mau e perverso. É pela graça de Deus, favor que o homem não merece. Tá? Agora, o que é que Deus quer? Um reconhecimento pela fé. Você diga, não, eu sou um miserável pecador, eu sou mau, eu sou perverso, já fiz muita coisa errada, mas eu não quero mais viver nessa vida, eu não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer isso. Deus, me perdoa. Recebe a minha alma, eu entrego ela para ti e começa a servir a Deus e lutar contra você mesmo. Porque o teu maior inimigo não é A e não é B. Teu maior inimigo é tu mesmo. Teu maior inimigo é você mesmo. Então, amados, eis aí essa palavra. Eu quero dizer que em João 10, no 9 e o 10, o Senhor diz assim, o Evangelho, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é vida, tá bom? E essa vida está bem presente hoje para você. Ele diz lá em João 3,16, o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, gênito de gerado, para que todo aquele que nele crê, é só para aquele que nele crê. E tem um porém agora. Tem pessoas que dizem assim, ah pastor, mas eu creio desde criança que eu tenho Jesus no meu coração. Mentira, ninguém nasce com Jesus no coração. Tá? A gente nasce afastado de Deus. Diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, tá bom? A gente nasce afastado de Deus. Enquanto a gente é criança, a gente é inocente, então a gente tem a proteção de um anjo e tem a salvação garantida.
porque estamos no estágio da inocência. Mas quando a gente sai do estágio da inocência para o estágio da consciência, que é esse que eu e você que está nos assistindo estamos, tá? De saber o que é certo, o que é errado, de tomar nossas decisões próprias, então nós não temos mais o campo dos anjos, tá? Nós temos apenas a decisão, a oportunidade de tomar uma decisão, de escolher Deus ou o mundo. Então você escolhe o que você quer, Deus ou o mundo. Ficar no mundo, fique. Vai perder muito, hoje e eternamente. Quer aceitar Jesus? Venha. Aí ele faz, para que todo aquele que nele crê, entendendo que o crer bíblico não é o crer do português que a gente entende aqui no Brasil. É um crer que vem do grego. E no grego a palavra crer quer dizer fazer aquilo que te foi mandado. O que foi que Deus mandou a humanidade fazer? Receber o seu Filho como Salvador. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, para que você tenha a vida eterna, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Do contrário, meu irmão, isso não é religião. Tá? Isso não é conversa de pastor. Tá? Isso não é conversa de igreja. Tá? Isso é o poder de Deus que está chegando até você nesse momento para que você possa ser salvo. Então, meu amado, eu só tenho a agradecer pela tua audiência, tá? A todos vocês telespectadores que estão assistindo essa live nesse momento, esse vídeo pelo YouTube, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Oro para que vocês venham aceitar Jesus como Salvador. Os que já aceitaram, que se firmem, tenham mais temor, tá bom? Ontem eu estava na igreja e o presbítero estava pregando. E aí ele falou uma palavra sobre temor. Temor. E quando ele falou temor, ele não explicou o que é temor. Ele só disse que as pessoas perderam o temor. Mas a gente que estuda, a gente sabe muito bem quando a palavra é ministrada, quando ela sai, a gente está interpretando o que está saindo, está julgando. Quando ele falou sobre temor, eu disse, meu Deus do céu, eu preciso ter mais temor. Porque o que é temor? Temor é respeito. Palavra simples, né? Mas que diante de Deus não é tão simples não. Por quê? Ter temor de Deus, quando você recebe a Cristo, ou quem sabe até quando você ainda não recebeu, mas ter temor de Deus é você acreditar que Deus ele é santo e perfeito. E não é do mal, não aceita o mal. Então quem tem temor de Deus entende que a vida de quem tem temor é como se ele estivesse andando com Cristo do lado, com Deus do lado. Tá? Então se eu estou andando com Deus do lado, eu não posso fazer coisas erradas, porque eu vou estar desrespeitando a Ele. Temor é isso. Tá? Eu tenho que ter cuidado. Tá bom? Então a partir do momento que eu faço qualquer coisa errada, está me faltando temor. Eu estou desrespeitando aquele Deus que está comigo, que é santo, que é perfeito, que é justo e que é do bem. Então o que é que acontece quando a gente perde o temor? Deus se afasta da gente. E eu não quero que Deus se afaste de mim. Você quer que Deus se afaste de você? Você quer? Claro que não. Mas, infelizmente, aqui e ali, a gente permite que Deus se afaste da gente. Mas hoje, Deus está te dando a oportunidade de entender que se você tem temor, até porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho temor, eu estou tendo o princípio da sabedoria, que é o princípio de Deus. Tá? Então aí eu vou começar a crescer, a ser feliz de verdade, porque Deus estando comigo eu vou ter vitória em tudo que eu faço. Tá? E eu entendo também uma coisa, que quando algo não dá certo para mim, quando eu estou com Deus, é porque na verdade aquilo não era bom para mim. Ainda que eu tenha aquilo como prejuízo, para Deus, para mim, para Deus em relação a mim, aquilo não foi um prejuízo, aquilo que eu achei. Aquilo foi um ganho, porque aquilo me faria mal. Então Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Então nesse momento eu convido a vocês para que venham aceitar Jesus como Salvador. E quero nesse momento terminar com uma oração para que Deus venha selar essa ministração. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e oro por esses que estão assistindo nesse momento, Pai. Te peço uma bênção toda especial para cada um deles e aqueles que estão com entes queridos nos hospitais, que sejam curados, que sejam trazidos de volta, assim como tu trouxeste, Jesus, os cadáveres que estavam no cemitério, lá na tua ressurreição. Traz de volta essas pessoas que estão assistindo nesse momento, com um ente querido lá no hospital. Traz de volta, Pai. Cura,
Meu Deus, faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti e a todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.